Pessoal, mais um episódio de Podifla. Hoje na casa não tem Abdel Camara, coach de alta performance, mentor de negócio para empreendedor, também autor de livro Poder da Venda, com mais de 2.000 e tal alunos e clientes, e também analista de 100 africanos mais influente de lusofonia. Não foi direito? É isso mesmo. Obrigado, mano. Grande prazer ter eu ali. Obrigado eu por estar aqui. Então, vamos decidir se vou falar em crioulo da Guiné ou se vou falar em português, mas na mistura aqui um pouco para o meu público português, africano, mas que não fala crioulo, também vai entendendo. Tu podes mandar as tuas perguntas em crioulo, vou respondendo em português, algumas vezes em crioulo, da Guiné ou de Cabo Verde, enfim. Pode ser a crioulo português, mix. Ok, tranquilo. E mano, tem um currículo bonito, você entende? Que eu estou hoje a falar, sim senhor. Obrigado. Tive um percurso, uma caminhada para chegar ali hoje. Porque tem tudo que as coisas bonito no meu currículo. Foi show desafio ou... Muito desafio, claro que sim. Então, só para contextualizar, eu nasci na Guiné-Bissau, portanto eu nasci em Bissau. Eu sou de uma família classe média. Meu pai era e é militar e a minha mãe professora, classe média. Então, na altura, havia uma cooperação técnico-militar entre Portugal e os países todos de língua portuguesa, em que os filhos de oficiais superiores podiam concorrer a uma bolsa de estudo. Então, o meu pai lá pôs o meu nome, concorri para uma bolsa de estudo, tinha que fazer um teste de português e matemática, para ir para Portugal. Então fiz o teste, passei e ganhei a bolsa. Quando eu ganhei a bolsa, viajei pela primeira vez. Então com 11 anos eu saí da Guiné. 11 anos de idade, sozinho. Tudo aquilo que eu conhecia, os meus pais, família, tudo ficou para trás. 11 anos. E nunca mais me esqueço, saí da Guiné no dia 24 de setembro, que é o dia da independência da Guiné. E então foi assim que começou a minha caminhada. E eu fui para Portugal sozinho. Normalmente as crianças, quando viajam sozinho no avião, têm uma bolsa com uma coisa assim, que viajam com hospedeiras. Foi o meu caso, viajei sozinho para Portugal e quando cheguei a Portugal estava à minha espera um tio que eu nunca tinha conhecido na vida, que estava à minha espera onde eu ia ficar e assim foi, entrei e depois chegando a Portugal não era garantido entrada no colégio militar, que eu gostei nos Pupilos do Exército, que é uma escola militar. Não era garantido, eu tinha que fazer outros testes de português, matemática, físicos, médicos e psicotécnicos. 11 anos, não é? 11 anos? Yeah. Tinha que passar esses testes todos para poder entrar. Porque naquela escola era... tinha tipo, sei lá, 50 vagas e tem cerca de 300 crianças. Quanto vaga? 50. Mais de 300. Mais de 300 crianças concorrer para aqui mesmo 50 vagas. Então era uma coisa muito difícil para entrar, né? Então entra e depois dentro do percurso é uma escola militar, hein? Escola militar, disciplina, rigor, tudo. E eu sempre sozinho, sendo negro, Portugal, anos 90, era muito difícil, não era como... Ainda hoje o racismo ainda é real em Portugal, mas naquela altura ainda era muito mais porque não havia muitos negros, entendes? Então eu lembro, aí sim foi o meu percurso muito difícil, uma escola muito elitista, uma escola que só para filhos de oficiais superiores. Então eu lembro-me perfeitamente de receber bullying, simplesmente porque o meu pai era coronel, tinha um ranking superior ao pai de muitos dos meus amigos brancos, portugueses. Mesmo assim? Só por isso. Bullying. Yeah? E então foi muito difícil a minha adaptação. Durante muitos anos eu não percebi porque é que eu era muito racional. Mais tarde eu comecei a perceber que na minha infância eu tive muito ausente, eu não podia ser emocional, entendes? Estás num ambiente másculo, emoção ali é zero, entendes? Emoção não existe. Estás numa escola militar, tu és homem, portanto tu tens que ser muito racional, apenas. E isso é uma das coisas que nós hoje não debatemos muito na sociedade, mas muitos homens
sofrem, por isso é que nós temos agora uma taxa muito grande de homens com doenças mentais muito elevadas, por isso é que a taxa de suicídio de homens é um nível estrondoso, não sei se vocês têm noção, mas aqui em Cabo Verde em particular é uma coisa muito preocupante, mas muito mesmo. Tem mais homens a morrer de suicídio do que... Mas é uma discrepância assim muito grande, é? Muito grande. Então, porquê? Porque muitas vezes nós não olhamos para essas situações. Imagina um adolescente dos meus 11, 12 anos até os meus 20 anos completamente oprimido das suas emoções. Vai causar transtornos no ser humano, entendes? Então, vai fazer com que eu seja muito focado, sim, porque eu tinha uma consciência. A minha consciência era, eu não podia desiludir os meus pais, porque aquela escola só podia chumbar uma vez, a segunda vez eras convidado a sair, eras expulso da escola. Toda a gente. E tinha pressão para a idade que tinha na altura. Yeah. Então, tinhas que ser um bom aluno academicamente, um bom aluno fisicamente, porque é uma escola militar, e por isso sobrevive lá assim à vontade, né? Então, vai para lá, entra para o colégio, e logo muito cedo não teve uma consciência. Tinha duas consciências. Que por desiludir papéis, porque não abrindo um carro, e foi um esforço muito grande para minha papel, que minha mãe conseguiu um bolso de estudo para não chegar a Portugal. E número 2, eu tinha esta consciência muito cedo, eu devia ter 13 anos, tinha esta consciência, que era, eu estou a ocupar um lugar de muitas outras crianças da Guiné, que eram muito mais inteligentes que eu, mas que nunca teriam a oportunidade que eu tive. E a única forma que eu tinha para honrar essas crianças era nunca perder a minha bolsa. Está a ver? Se eu nunca perder a minha bolsa, já estou a fazer um trabalho em que outras crianças que são mais inteligentes que eu, que não vão ter a oportunidade que eu tive, pelo menos ficarem felizes. Para dizer assim, ele foi lá, mas conseguiu. Porque a taxa de aprovação era muito baixa. As pessoas que vinham dos PALOP, de Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, chumbavam antes do 12º ano. Perdiam a bolsa de estudo. Está a ver? E eu não podia mudar nesse lugar. Eu vivi sempre com essa pressão de nunca chumbar. Porque se eu chumbar ia dar uma desilusão muito grande à minha mãe, aos meus pais. Então continuei sempre nessa batalha. Foi muito difícil eu conseguir, mas foi uma escola que me deu muito. Ensinou-me muito sobre o homem que eu sou hoje. Ensinou-me muito sobre disciplina, sobre enfrentar desafios, que eu estava constantemente em desafios. E isso tudo veio-me ajudar. Então até o 12º ano foi um aluno normal. Estudava só para não chumbar. Para passar o ano e não chumbar. No ensino superior, entrei para a faculdade e depois, na altura, fui para a Engenharia Mecânica. Portanto, eu fui formado em Engenharia Mecânica e quando acabei o curso, na altura, fui o melhor aluno da faculdade. E nessa altura eu não tinha consciência porque é que eu tinha feito Engenharia Mecânica, estás a ver? Só mais tarde é que eu vim perceber. Então eu fiz porquê? Porque no colégio já havia uma ideia de que preto não vai conseguir chegar lá. Então a Engenharia Mecânica era o curso mais difícil do colégio. E eu pensei, então eu vou fazer Engenharia Mecânica. Eu hoje não sou engenheiro. Não pratico nada de engenharia. Na altura fazes por prova, mas preto está E uma acolhida com o racismo, bullying. Ponto, imagina também, na escola do tipo tem aquele comportamento da conta. Assim, na altura, por exemplo, a hora que é bom menino, criança, e tem manga de coisas que tem na consciência, e tem manga de coisas que assim, né? Assim como muitas vezes tu nem sabes que estás numa situação tão complexa. Não tens como processar essa informação enquanto criança. Mas era um ambiente hostil, porque imagina, nós somos sempre o reflexo do nosso ambiente. Sempre. O que quer dizer que a informação que tu tens e que eu tenho pode ser muita informação, mas o ambiente é que vai determinar o que é que tu fazes ou não fazes. É o ambiente. Porque se tu tiveres um ambiente de pessoas, que nós estávamos a falar antes de nós começarmos a gravar, pessoas que são action, entram em ação, alta performance, fazem coisas acontecer com poucas condições, tu vais tornar isso. Se tiveres um ambiente onde as pessoas não fazem muito, também vais tornar isso. No ambiente onde eu estava, nós éramos muito poucos negros, mas nós agarrávamos muito uns aos outros. Entendes? Então era a forma que nós tínhamos de lidar com o racismo, mas ao mesmo tempo também querias integrar, tens que integrar, porque estás numa escola que, estás em Portugal, vais ter que integrar. Então, eu tenho uma consciência também de outra que é, durante muitos anos, por causa daquele ambiente e os meus amigos serem maioritariamente brancos, eu muitas vezes rejeitei a minha própria cultura, entendes? Para quê? Para encaixar. Aceitação. Exatamente.
eu via-me alturas que recebíamos tanto bullying, tanto racismo, que eu pensei, quem me der ser branco. Porque se eu fosse branco já não estaria a receber esses bullying, essas situações, entendes? Não é? Então, eu durante muitos anos fiz coisas que hoje, cada vez mais, agora adulto, olho para trás e digo, eu passei por isto. Só que todas estas coisas permitiram que eu construísse uma resiliência muito grande em mim. Perceber que não estás no teu habitat natural, eu não tinha pais e mães, eu passava fins de semana lá, nós só podíamos sair fim de semana, era um colégio interno, fim de semana e férias grandes. Eu vivi quase toda a minha vida ali. Imagina, desde os meus 11, 12 anos que eu vivi sozinho. Então isso fez com que eu crescesse muito mais rápido que toda a gente da minha idade, porque tu habituas-te, aprendes a viver longe dos teus pais. Então aquele conforto familiar que normalmente os pais dão aos filhos, eu não tive. Então naturalmente tu começas a viver de uma velocidade diferente. Então tens que ser mais maduro, mais rapidamente. Por isso é que eu, por exemplo, durante muitos anos sempre tive amigos muito mais velhos que eu, porque eu era muito maduro para a minha idade, porque eu tive que aprender a ser maduro, para adaptar e encaixar e sentir e continuar a estudar e não cometer erros. E eu tive a sorte, eu costumo dizer que eu sou um filho que muitas mães gostavam de ter, porque eu nunca fui miúdo de muita loucura, quer dizer. E a fase mais crítica de um homem, de um rapaz, é a adolescência. Nós, na adolescência, é onde nós podemos perder muito rapidamente. A adolescência é uma fase muito crítica para homem e para mulheres, mas para nós, rapazes, é a fase onde nós entramos na delinquência, é a fase em que nós queremos inserir, né, num ambiente. Se tiver um ambiente em que toda a gente fuma, toda a gente bebe, tu queres inserir, faz aquelas coisas. E eu tive um caráter muito forte desde muito cedo. Eu tinha amigos meus que faziam isso tudo, mas eles todos sabiam que podiam beber e fumar, mas iam assim, mas o Abdel não faz isso. Toda a gente sabia. O Tropa, ele não faz isso. Então diziam-me sempre, o Tropa. Foi Tropa porque eu estava num colégio militar. Então, o Tropa não fuma, ele não bebe. Eu não fumo, não bebo, nunca entrei em delinquências, mas estava sempre à minha volta, constantemente isso. Então, criar uma resiliência para poderes dizer sempre, os teus amigos dizerem assim, nós vamos aqui, e tu dizeres, eu não vou, eu vou estudar. É difícil, não é? Porque tu começas a receber também um bullying desse lado, que é que tu nunca estás connosco, ou tu nunca queres, ou és um cobarde, estás a ver? Então todas essas coisas são coisas que nós no momento não pensamos muito isso, e com certeza muitas pessoas que nos estão a ouvir passaram por situações muito idênticas e que não conseguiram dizer que não, e entraram por um caminho que se calhar hoje arrependem-se, estás a ver? E eu tive a sorte e a coragem de poder dizer não vou, e os meus amigos naquela altura poderem respeitar isso, porque às vezes não respeitam, e eu tive essa sorte. Então, para dizer o quê? Todo o meu percurso foi feito sempre de muita resiliência, mas eu muita consciência também de que há coisas que eu não quero fazer, porque eu sabia que eu não podia desiludir a minha mãe, entendes? Eu queria... Dor de mãe é uma dor muito grande, de uma mãe africana. É uma dor que só um negro consegue saber isso, estás a ver? A dor de mãe é uma dor muito... Eu nunca quis que a minha mãe sentisse a dor que não fosse a dor da felicidade, entendes? Através de mim. Então foi isso é que me tornou sempre um menino. Depois entrei para a faculdade, acabei a faculdade. Quando acabei a faculdade, como eu disse, eu fui o melhor aluno, não do meu curso, mas da faculdade. E isso, claro, abriu muitas portas. Eu acabei a universidade, eu lembro-me bem, acabei a universidade em julho estava a trabalhar, entende? Em Portugal, negro, não sei o quê. Então eu tive um percurso que eu tive sempre sorte. Eu fui trabalhando essa sorte. Entrei para a engenharia, tive 5 anos como engenheiro numa empresa tecnológica. Mas depois eu tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho de chegar a um lugar do topo de uma multinacional. Esse era o meu sonho. E eu não sabia o que isso era, entendes? Era simplesmente um sonho de uma criança que queria sonhar mais e queria que... e por acaso agora me estou a arrepiar, mas eu lembro-me de ser miúdo e dizia sempre que eu um dia ia levar a mensagem ao meu povo de uma forma diferente. E hoje eu faço isso, sabes? Mas eu não tinha essa consciência, entende? Era simplesmente um sonho. E foi assim que eu saí da engenharia e eu era diretor de produção numa empresa, ganhava bem. E as pessoas não entendem porque é que eu mudei, estás a ver? Porque eu queria chegar a um lugar do topo e eu fiz uma pesquisa. Eu fui perguntar, CEOs de uma empresa, quais são as valências que essas pessoas têm, né? O que é que elas têm que saber? Liderança, parte financeira, ok? Muito importante, área comercial, saberem vender, saberem comunicar, saberem se posicionar. Eu vinha de uma escola militar, uma dessas coisas eu tinha liderança. Eu tinha comandado mais de 200 e tal pessoas,
Então eu tinha liderança comigo. Agora, faltavam as outras áreas. Então foi aí que eu saí e fui à procura dessas áreas como vendedor. Eu despedi-me como engenheiro para ir começar uma trajetória como vendedor. E depois fui despedido. No momento, mesmo por meio, família perto que falou, você larga um trabalho que é certo ou vai arrisca? Todo dia. Claro que sim. Pensa, a mim foi o primeiro elemento da minha família que fazia uma formação superior. Ok? Então, e era um orgulho muito grande para a minha família, para a minha papé, para a minha mamé, mas ao mesmo tempo, pressão, né? Porque se é bom o formar academicamente, então eu tenho uma responsabilidade, pelo menos no conceito africano, de quando comecei a trabalhar, os meus irmãos vieram viver comigo, 2 irmãos mais novos. Porquê? Porque o nosso conceito de economia africana e de contexto africano é que se um filho vai e consegue vencer, tem que dar apoio aos outros irmãos e por aí fora. Então, muito rapidamente, os meus irmãos foram para Portugal estudar para a Academia Militar, eles moravam comigo. E eu lembro-me perfeitamente de ter conversas com o meu pai e dizer assim, a partir de agora, tu tens de sustentar os teus irmãos. Porque é a realidade africana. Eu não tenho nada de errado com isso. Eu acredito que isso é algo que é importante nós definirmos como sendo algo bom para o desenvolvimento da nossa mentalidade económica enquanto povo. Isso não tem nada de errado, na minha opinião. Só que toda a gente criticava-me. Vais deixar um trabalho seguro, tens um ordenado, para ires começar como vendedor. Porque vendedor, não sei aqui em Cabo Verde como é que é, mas o mindset e a mentalidade que as pessoas têm sobre a ideia, a crença que têm sobre um vendedor é sempre uma coisa que uma pessoa que não deu certo na vida pode ser vendedor. Não é? Quando tudo correu mal, vai para vendas, pode ser que faça alguma coisa de jeito. Então, tu não precisas ter nenhuma formação para ser vendedor. Tu não tens de ter nenhum grau académico para ser vendedor. Estás a ver? Mas eu estava a sair de um grau académico, licenciado em Engenharia Mecânica, com uma função, e agora quero ser vendedor. Só que o que as pessoas não estavam a entender era o meu end goal, onde eu queria chegar. Ser vendedor era um caminho para eu chegar àquilo que era o meu sonho, de chegar ao topo de uma multinacional. Eu tinha que saber a vender, tinha que saber sobre finanças pessoais, tinha que saber sobre liderança. Onde é que eu vou aprender isso? No terreno. A ação. Se eu ficar na engenharia, estava na minha zona de conforto, entendes? Então, saí da minha zona de conforto, fui começar como vendedor. Pouco mais de 2 anos fui despedido. Na área de vendedor? Yeah. E aquele tipo que decepção e que atrou morrer para continuar? Tio. Yeah, tirando tio moral. Porquê? Pensa assim, na minha história, e na minha história que eu estou a contar aqui, eu, com muita dificuldade, mas eu tive sempre sucesso em tudo. Eu dizia sempre que vou passar, passo, vou acabar aquilo que faço. Melhor na faculdade. Tive sempre sucesso. Com muita dificuldade, mas tive sempre. Quando eu fui despedido, foi um choque de realidade. Nunca tinha acontecido uma rejeição tão grande na minha vida. Entendes? Então eu entrei em depressão. Só que eu não sabia, a ignorância ajudou-me. Porque a ignorância tem uma coisa muito boa, que às vezes nós não falamos muito, né? A ignorância, quando tu não sabes, não sabes. Não sabes que não sabes. Então, para mim, depressão era alguém que fica num quarto fechado, no escuro. Para mim aquilo aqui era alguém deprimido. Então, se uma amiga estava fechada no quarto, se uma amiga estava no mundo empresarial, não trabalhar, então para mim estava deprimido, né? Só que a realidade é que há muita gente na rua que tu conheces, que toda a gente vê e circula, e que anda com aquilo que nós chamamos de depressão ativa. Eles não sabem que estão deprimidos, mas eles estão na sociedade e são deprimidos. Era o meu caso. Ok? E as depressões acontecem em várias fases. Não quer dizer que eu nunca tenha sido deprimido noutras fases. Atenção. Como é uma depressão ativa, tu não consegues identificar. Um especialista consegue identificar. Nós não. Então esta ignorância ajudou-me. Porque eu continuei na minha vida normal. Fui-me abaixo, fui muito triste, fiquei desgostoso de estar em Portugal. Eu disse, nunca mais quero ficar em Portugal. Quando fui desempregado, é mesmo na altura aqui, os irmãos estavam com bom? Agora pensa, pagar renda, alimentação, difícil. Como tu tinha tempo para cair na depressão mesmo na totalidade? É isso. Então, o que me ajudou foi isso. Foi pensar assim, ok, já fui abaixo, mas eu não posso ir muito abaixo porque tenho pessoas atrás, né?
Então eu pensei, eu tinha que dar um mês e tal a casa antes de sair. Chegámos a um acordo para eu sair. O que eu fiz foi, comecei a mandar currículos para a Inglaterra. A minha mãe já morava na Inglaterra, com os meus 2 irmãos, outros. Pensei, bom, eu vou emigrar. Eu quero uma carreira internacional, não quero mais ficar em Portugal. Eu estava mesmo chateado com Portugal. Disse, não, aqui nunca mais, não quero ficar, o mercado é pequeno para mim, não quero, vou sair. Fui despedido. E sabes, quando tu és despedido, nós temos muito sentimento, temos muito aquela coisa da vitimização. A pessoa vitimiza-se, porque eu era o único negro na minha empresa, atenção, a fazer a minha função. É porque eu sou preto, é porque eu sou isto, não sei o quê. E o que é que nós fazemos quando nós somos despedidos? Número 1, para já não dizemos que fomos despedidos, temos vergonha. Número 2, quando falamos com alguém de próximo, o que é que essa pessoa faz? Apoia-nos sempre, não é? Não, eles é que fizeram mal, não sabem, não sei o quê. Ninguém te diz, olha, mas vamos lá ver, peraí, vamos ver uma coisa. Ora sim, tu fizeste a tua prestação? Ninguém te pergunta isso. Passam-te a mão na cabeça, estás a ver? E aprofundam demais a fazer isso. As pessoas não fazem por mal, elas acham que estão-te a ajudar. Suporte. Mas isso pode ter um outro efeito negativo. Tu começas a não ver aquilo que tu precisas ver, que é, eu fui despedido porque eu não sou bom naquilo que eu faço. Que foi, tipo, difícil para bom. Se eu falando, o trajetória, eu fui de que as melhor, eu passa no tudo, tipo, você tá, eu fui despedido para uma de minha que, bom. Aí é que está o problema. Eu não aceitei isso nessa altura. Essa consciência que eu estou a falar agora veio anos depois, não é? O facto de, pura e simplesmente, o facto de eu ter tido sucesso em tudo, fica mais difícil eu ver isso. Porque o ego aumenta, a confiança que tu tens. Quando tu és bom, vamos lá ver, nós estamos aqui agora num podcast que está a ser muito falado e é muito bom o que tu fazes e estás parabéns, não é? E toda a equipa. Vocês estão a fazer um trabalho genial. E quando tu és bom naquilo que tu fazes ou começas-te a tornar bom, se não tens cuidado, o teu ego sobe. Ok? Sou bom, a mim é bom, então... O que é que acontece? Começas a passar a ficar na zona de conforto. Já sabes como é que fazes a coisa. Tu sabes como fazer. É repetir. Ok? Esse, às vezes, é um grande desafio que nós temos enquanto seres humanos. É ficar bom e ficar sempre bom naquele sítio onde tu fazes. Só que o tempo continua a andar. Imagina, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta. Tu podes ficar bom hoje, podes ficar bom amanhã, mas o tempo vai continuar a rolar. Ou fazes mais coisas diferentes para aumentar o bom que és, ou então em algum stage, alguma fase da vida, tu vais ficar para trás. Verdade ou não? Isso é a realidade. Então, às vezes, quando nós somos bons, e alguém nos diz que somos bons, é bom, mas às vezes, se não temos cuidado, nós estamos a tapar um outro, criamos um ângulo cego de eu não perceber que eu preciso de evoluir mais. Por isso é que eu fui despedido da Mercedes, porque eu não me dediquei. Eu hoje olho para trás e penso assim, fogo, eu fui despedido porque eu não era bom mesmo nas vendas. Estás a ver? Eu não sabia vender como deve ser. Eu não gostava do departamento onde eu estava. Isso tudo foi contribuindo para eu não ser bom ali. Quando eu fui despedido, é diferente. Porque depois, agora, comecei a mandar currículos para a Inglaterra. Então, eu lembro-me perfeitamente de apanhar avião, ir a uma entrevista e voltar no dia seguinte para Portugal. Ok? Até que uma empresa, numa outra fase, na última fase de entrevista, fui lá e tive uma conversa com o dono da empresa. Ele disse-me, ok, isto era uma quinta-feira, em novembro, frio, chuva na Inglaterra, cinzento, às 5 da tarde. Tivemos uma reunião e ele disse-me assim, conversamos, ele disse, olha, podes começar na segunda-feira. Eu não podia começar na segunda-feira, porque eu tinha mentido. Eu vou explicar porquê. Porque quando eu comecei a candidatar para empregos na Inglaterra, eu estava a viver em Portugal, não é? Mas eu tinha que meter uma morada inglesa. Eu pus a morada da minha mãe, mas eu não morava lá. Só que se eu não pusesse a morada, porque eu disse-lhe isso ao dono da empresa, disse, olha, eu não posso começar a segunda-feira. E ele, como assim? Tipo, eu estou-te a dar emprego, estás-me a dizer que não podes começar a segunda-feira? Estás a ver? Eu disse-lhe a verdade. Vou contar-lhe a situação? Tudo. Eu disse-lhe, eu tive que meter, eu sei que eu menti no meu currículo, porque eu meti uma morada que eu não tenho, mas eu precisava de pôr essa morada, senão vocês nunca me chamavam para essa entrevista. Número 1. Número 2, estou-te a dizer a verdade, é que a minha situação é esta, eu tenho que voltar a Portugal, arrumar as minhas coisas todas e vir aqui. Aquilo que eu estou a fazer, a razão pela qual estou a candidatar a emprego aqui é para minimizar danos. Para não vir para um país novo. Qual é que é o processo normal de imigração? Chegas a um país, arranjas um trabalho qualquer, para poder sustentar,
vais aprendendo a língua e depois, quando estás mais sólido, começas a procurar coisas na tua área ou coisas que tu... Estás a ver? Eu não tive isso. E eu pensei, eu fui despedido da Mercedes, eu não tenho dinheiro, eu preciso de uma coisa que me dê dinheiro rapidamente, não é? E inglês? Fogo, muito mau. Então é isso. É que quando depois chegas a um mercado, eles queriam-me porque eles queriam alguém que falasse português e espanhol, porque eles queriam entrar no mercado da América Latina. Ok? Senão não me contratavam. Então, com o inglês muito fosco, eu expliquei isso e ele disse assim, parou, ficou em silêncio 20 segundos. E eu pensei, bom, a mim também. Esquece. Ele disse, bom, então vamos fazer o seguinte, eu nunca tive ninguém a candidatar-se para um emprego aqui com essa tua determinação. Viver num outro país, arriscar. Já vieste aqui a entrevista 2 vezes e não sequer sabia que tu não moravas aqui. Eu disse, eu apanhei o avião e vim cá ter a entrevista e voltei no dia seguinte. Então ele olhou para isso tudo e disse-me assim, demonstra que tu estás com fome, queres fazer alguma coisa diferente, mas vou-te dar uma oportunidade. Ele disse-me, volta para Portugal, resolve a tua vida e podes-te apresentar aqui qualquer segunda-feira que tu quiseres. Foi assim que a minha vida começou a mudar. Ok? Voltei para Portugal, arrumei as minhas coisas, isto foi em novembro, hein? Janeiro, fui bater a porta da empresa. Estou aqui. Segunda-feira comecei a trabalhar. Estás a ver? Então, e quando eu cheguei lá, mais uma vez, um país novo, uma língua nova, cultura nova, não falava bem inglês, e fui parar o quê? Mais outra vez, vendas. Eu tinha sido despedido das vendas, né? Vendas novamente. Ramo automóvel novamente. Eu estava na Mercedes, quando eu fui despedido, em Portugal. E agora fui para uma empresa de design, que era de ramo automóvel, num segmento ainda mais luxo. Os meus clientes tinham Ferraris, tinha Ferraris, Lamborghinis, Bentleys, Rolls Royces, tudo que carro exótico que possas pensar, era o que nós trabalhávamos lá. Ok? E eu pensei, bom, aqui, e às vezes nós não temos a consciência, mas o universo, ou Deus, se quiseres, vai pôr à tua frente as mesmas coisas até tu aprenderes a lição. Só que nós vemos isso como azar, não é? Porque eu, meu Deus, tira-me dessa situação. E aquilo que Deus está a fazer, ou o universo está a fazer, é dizer assim, tens que aprender. Se não aprenderes, não vais sair dessa situação. Tem que ser, eu não vejo outra solução, não é? Então, o que nós temos é que perceber que, a mim, por exemplo, eu costumo dizer, a mim nada me acontece. As coisas acontecem para mim. É diferente, hein? Nada me acontece? Acontecem para mim. É diferente. Ou seja, quando eu digo, isto aconteceu-me, eu estou a dizer que sou vítima da situação. Ok? Mas quando eu digo isto aconteceu para mim, por exemplo, perdi um emprego, não é? Ok, perdi emprego, as pessoas vão dizer, aconteceu-me isto, fui despedido, aconteceu-me coisa negativa, só carga negativa, né? Aconteceu-me. Quando eu digo, olha, esse despedimento aconteceu para mim, quer dizer que o universo mandou isso à minha frente para eu aprender alguma lição. Se eu estiver aberto a aprender a lição que o despedimento me trouxe, lá à frente eu vou vencer. Não mas, na lamentação. Não na lamentação, claro, porque algum dia a boa vítima te vence em alguma situação. Não. Vítima é vítima. Vítima não sai do vitimismo, entendes? Com mentalidade de vítima tu não vais conseguir fazer nada na vida. Tu tens de ter a mentalidade de que, sim senhor, isto aconteceu, mas qual é que é a lição que eu posso tirar disto que aconteceu? E eu vou profundo nisto. As pessoas pensam, Abdel, então tudo acontece por uma razão, ok. Então a minha mãe morreu, quer dizer que aconteceu por uma razão? Claro que aconteceu por uma razão. Tu é que não estás aberto a observar porque é que isso aconteceu. E achas que estás na posição de vítima, ai meu Deus, minha mãe morre, mas a tua mãe morreu para trazer alguma lição em ti. Tu é que não estás a prestar atenção ainda o que é. Entendes? Porque nada acontece por acaso. Nós vivemos num universo que é energia, em constante movimento. Tudo acontece por uma razão. Se nós entendermos isso. Por isso é que tu vives hoje e há coisas que tu hoje lembras, se calhar, há 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, ou há um mês atrás, e assim, fogo, então é para aquela aqui. Ok. Faz sentido. Agora faz sentido, não é? Yeah. Ok. Se aquilo não tivesse acontecido, não fazia sentido o que tu estás a viver hoje. Porque eu acredito muito nas leis da espiritualidade e da natureza. Nós estamos aqui hoje e as pessoas que estão nessa sala não é ao acaso. Não pode ser. Não existe acaso no universo, entendes?
E isto é muito profundo, claro, eu fico arrepiado a falar nisto, mas eu não sei porque é que nós estamos aqui. A única coisa que eu sei é que estamos aqui por alguma razão. Só para contar, e antes, Lenise já mandava para o perfil, Estás a ver? tá fala de boa, não tem que fazer um podcast com boa, ou com bem Cabo Verde, entende? Então, passando. Às vezes foi suprime. O podcast ali tem que estar assim. Joia. Então, eu nem sabia disso. Yeah. Não há casos. Nós é que não estamos a prestar atenção, não estamos na vibração certa de energia para entender certos encaixes. Estás a ver? Eu e o Supremo, a gente conhecia-se de uma forma muito engraçada e foi na internet. Mas é a primeira vez que eu estou com o Supremo, pessoalmente. Mas a conexão já existia antes, entendes? Então isto para dizer o que é que nós às vezes não temos a capacidade cognitiva de perceber aquilo que nós não conseguimos ver com os olhos. Porque nós achamos que ver tem só a ver com visão ocular, né? Só que ver não tem nada a ver com olhos. Estás a ver? E eu tive essa sorte de poder fazer esse percurso, começar a ver coisas que não têm nada a ver com olhos. Ver para além daquilo que os olhos vê. Sentir para além daquilo que os meus olhos conseguem me transmitir ao meu cérebro, entendes? E isto é muito profundo. E é isso que isso também vai me ajudar muito. Porquê? Porque eu sou observador. Eu consigo ver coisas que tu não me vais dizer. Por palavras. Mas eu consigo ver na tua expressão facial, consigo ver no teu corpo, consigo ver na forma como estás sentado. Se estás de mãos cruzadas, quer dizer alguma coisa. Entendes? Nós estamos constantemente a comunicar. Só que nós não sabemos às vezes o que é que estamos a comunicar. E nem para quem. Por exemplo, tu estás a fazer um trabalho excelente, mais uma vez. Para ti, é um podcast. Não é? Para quem está do outro lado a ouvir, houve certeza pessoas que já ouviram episódios que choraram, houve pessoas que já ouviram episódios que mudaram de vida, houve pessoas que já ouviram episódios e fizeram uma coisa diferente. Para ti é só um podcast. E coisa que eu falei ali, tinha o beijo da notícia, às vezes, e pessoas também dão feedback. Tipo, tem um podcast que faz com o primo, tem um jovem que está na Portugal, e está a seguir podcast, mas que até perde nenhum. E muita falha, não sei, muita falha de um livro, ou que até bem, e mostrando, me acompanha, tudo que é livro. Então, uau, nem me. Nunca bate que livro, mas boa, já vou, hoje é podcast, se recomendar o livro, já vou bater um livro. Então, podcast. Então, fazer um podcast, até um view, é grande coisa para mim, não sabe, mas também tem um grande impacto na vida de aquele homem, entende? E as pessoas têm aquele feedback que está sabendo não coisa que está falando, às vezes, entende? Yeah, é isso mesmo. Então, é entender essa importância. No meu caso, por exemplo, eu quando cheguei à Inglaterra, só para tu entenderes, quando nós estamos a falar aqui de resiliência, porque essa tua primeira pergunta é uma pergunta muito boa que tu fizeste. Quando eu cheguei à Inglaterra, eu percebi que se eu continuasse a operar nos mesmos padrões comportamentais que eu tinha em Portugal, eu ia ser despedido outra vez. Se eu não mudasse nada, porque imagina, se tu repetes os mesmos padrões, tu vais ter sempre os mesmos resultados. Não é? Vai ter resultado diferente, mas tens de fazer alguma coisa diferente. Então o que acontece na vida de muitas pessoas é que as pessoas querem resultados diferentes, mas fazem sempre as mesmas coisas. Não vai acontecer nada diferente. Então eu pensei, eu comecei a observar a sala onde eu estava. Eu era o único negro, novamente, o único não nativo. Não, por acaso havia lá outro que era alemão e não sei o quê, mas eles são brancos. Então eu não sabia comunicar muito bem inglês. E vendas é a profissão mais justa que eu conheço do mundo. Não disse que é melhor, mas é mais justa. Vou explicar porquê. Porque vendas é... Os números não mentem. Dá para ver se a pessoa está a vender ou não está. E se não vendes, não comes. Porque a vendas é maioritariamente comissão. Não é ordenado. Estás a ver? Toda outra profissão eu consigo chegar e passar despercebido porque no final do mês vou receber um ordenado. Nas vendas, não. Então, no início... Era isso. Eu pensei, mas o que é que esses gajos estão a fazer diferentes do que eu? Porque eu era o pior vendedor da sala, na Inglaterra também. Claro, eu não falava língua, eu não pegava um telefone para falar, claro que ia ser o pior. E eu pensei, bom, o que é que esses tipos fazem diferentes do que eu? Eu comecei a analisar. Porque tem que haver. Para eles serem melhores do que eu, eles fazem uma coisa que eu não estou a fazer. Eu observei. Não houve assim nada que me tivesse saltado a cabeça, para além do facto de eles saberem falar a língua, ligarem para mais clientes, porque isso é fazer mais. Ligam para mais clientes, então aumentam a possibilidade de vender a mais. Eu, como não sei falar a língua, não ligava, não vendia. Eu pensei, bom, mas eu tenho que fazer uma coisa diferente. Houve um livro que mudou a minha vida. Eu li um livro, que depois recomendou um outro livro lá dentro, que eu fui buscar esse livro e li. E quando eu li esse livro,
o meu mundo mudou assim. Da noite para o dia eu comecei a ver o mundo de uma forma como nunca tinha visto. E esse livro ensinou-me uma coisa que era, entre outras coisas, é que eu podia ter tudo aquilo que eu quisesse ter, eu podia ser quem eu quisesse ser na vida, mas eu tinha que pagar um preço. Se eu pagar um preço do fazer diferente, e o preço vem de várias formas, hein? Financeiro, preço de disciplina, o preço de dedicação, o preço de saber gerir melhor o tempo, o preço da conexão, tudo é um preço. Se eu pagar os preços que me vão sendo apresentados da vida, eu podia ter tudo aquilo que eu quisesse e chegar onde eu quisesse na vida. Eu pensei, ok, então tenho aqui um caminho. Comecei a acordar 2 horas mais cedo do que o dia normal para estudar vendas. Pensei, eu não sou bom a vendas mesmo. Eu vou investir tempo nisto. Vou pagar o preço da disciplina, do foco, do estudo. Então 2 horas antes, imagina, eu entrava para o trabalho às 9. Eu acordava às 5 da manhã. Entre as 5 e as 7, 7 e meia, estava a estudar vendas, estava a estudar desenvolvimento pessoal. Quem sou eu? Porque eu não sei quem eu era. Eu comecei a estudar isso. E chegava ao trabalho, aplicava. Imagina, teoria, chegava no trabalho, prática. Acertava umas coisas, falhava umas coisas, vinha todos os dias. Hein? Ora, eu fiz isso durante 1 ano e meio, esse hábito. E 1 ano e meio depois tornei-me no melhor vendedor da empresa. Estás a ver? E quando eu digo sempre às pessoas, quando eu me tornei o melhor vendedor, não é porque eu era um gênio, não é porque eu sabia mais que os outros, é porque eu estava a fazer mais do que os outros estavam a fazer. Porque a maior parte das pessoas, como é que encaravam o emprego? O sítio que vão das 9 às 5, depois das 5 horas, vão para a sua vida, não é? Eu não. Eu estudava antes de ir para o trabalho, depois de voltar para o trabalho, ainda estava em casa durante mais 1 hora ou outra, estudava e implementava. Ação. Teoria, prática. Teoria, prática. É impossível eu não ser bom. É o que eu estava a dizer. É impossível tu parares uma pessoa que seja determinada e consistente. É impossível. Eu não conheço muitas pessoas que tu dizes assim, olha, implementa este novo hábito e durante 1 ano ou 2 anos, depois logo se vê o que é. Porque ninguém me deu garantia que eu ia ser bom. Ninguém me deu garantias que ia ser melhor vendedor. A única coisa que eu sabia é que para ter resultados diferentes, eu tinha que fazer coisas diferentes. E comecei assim. E quando eu me tornei o melhor vendedor da empresa, naturalmente que o posicionamento, a minha marca dentro da organização mudou. O dono da empresa começou a me ouvir. A minha opinião já conta muito, porque eu estou a trazer muito dinheiro para a empresa. Eu penetrei em mercados internacionais que a empresa nunca tinha chegado. Porque eu falo português, francês e espanhol. Eles não falam. Os ingleses não falam nenhuma outra língua se não ser inglês. Então deu-me ali, fui promovido como diretor de marketing e vendas. Estás a ver? E eu comecei a querer mais. Eu comecei a dizer assim, o meu sonho de multinacional ainda está comigo. Porque acomoda. Não. E eu pensei, disse uma coisa que foi. Eu era empregado daquela empresa, né? E é aqui que se dá o mindset shift, ou a mudança de mentalidade entre empregado e empregador. E a minha pergunta foi só esta. Se esta empresa fosse minha, o que é que eu fazia diferente? Porque a maior parte dos empregados vão para uma empresa, assim, se não me pagam, eu não faço. A mim só me pagam para fazer isto, eu só faço isso. Verdade ou não? Iam fazer. A mim também. Pronto. E eu também já fiz. A mim só me pagam para fazer isso, então não faço mais. Porque a pergunta que a maior parte das pessoas fazem é, o que é que eu tenho a ganhar aqui? Se não tiver a ganhar, não faço. Não é? Só que a pergunta correta é, quem é que eu me estou a tornar aqui? Essa é a pergunta correta. Porque o teu valor no mercado é diretamente proporcional aos teus skills e à pessoa que tu te tornas. Não aquilo que tu ganhas. Porque ganhar mais e menos, todos nós vamos ganhar mais e menos ao longo da vida. Às vezes vais ganhar mais, outras vezes vais ganhar mais. Isto é transversal na vida de toda a gente. Mas aquilo que tu te tornas, fica contigo para sempre. Esse é o teu maior ativo, maior asset. É quem tu te tornas. E nós, infelizmente, vivemos uma sociedade em que não falamos muito sobre isso. Falamos muito em ter coisas. Não é? Quero ter isto, quero ter. As pessoas querem ter coisas que conseguem apalpar. E podes ter tudo o que tu quiseres. Mas vais ter que ser quem ainda não foste. E a única forma de tu seres quem ainda não foste é fazendo coisas diferentes. Estás a ver? Caso contrário, esquece. Porque a nossa identidade, ser, é resultado daquilo que tu fazes. Se eu passar 2 horas contigo, eu sei quem tu és. Porque eu vou saber quais são os teus hábitos. Os teus hábitos fazem quem tu és. Não o conhecimento que tu tens. Estás a ver? É os teus hábitos e o ambiente onde tu circulas. É o que vão fazer quem tu és. Então, eu tive essa sorte
Então esse livro deu-me esse poder que eu ganhei. E que livro, irmão John? Think and Grow Rich. Pense e fique rico, de Napoleon Hill. Pense e fique rico. Yeah. Napoleon Hill é uma bíblia de desenvolvimento pessoal. É uma coisa assim... De ficar rico, não só de dinheiro, mas de... Não, mas e não é de dinheiro, é exatamente isso. Estás a ver? É aqui. Então, esse livro foi escrito há mais de 100 anos e continua a ser aplicado ainda hoje os conceitos de há 100 anos atrás. Yeah. Um livro poderosíssimo, okay? Que eu recomendo toda a gente a ler. E depois assim comecei. Então, quando eu comecei a ganhar isso, eu perguntei, se esta empresa fosse minha, o que é que eu faria diferente? Eu comecei a pensar como um dono de empresa e não como um empregado da empresa. Estás a ver a diferença? Ok, como é que nós medimos isso? Porque o dono da empresa deve ter uma visão de cima para baixo. Nós chamamos de visão de pássaro. Visão de pássaro é de cima para baixo. Tu de cima consegues ver tudo, não é? Se estiveres em baixo, não tens a visão ampla. O dono da empresa tem que ter. O empreendedor tem que ter uma visão de cima para baixo. Do mercado, das pessoas, enfim. Então comecei a sugerir uma série de coisas ao dono da empresa. Porque eu queria internacionalizar, queria chegar a outros mercados, eu sabia que tínhamos potencial e não estávamos a fazer isso. E ele dizia sempre que não, a maior parte das ideias. Não. Yeah. A empresa era uma empresa que era muito forte financeiramente, mas tinha muitas lacunas de processos e estruturas. Eu estava na área de vendas, mas eu sou engenheiro de formação. Processo, estrutura é uma coisa que está na base do engenheiro. Eu pensei, se esses problemas, se esta empresa tem estas lacunas, há mais empresas lá fora que têm o mesmo problema. Foi assim que eu saí e criei o meu primeiro negócio. E ir a outras empresas, treinar equipas de vendas, que é aquilo que eu era muito bom, a vender. Treinar equipas de vendas e ajudar as empresas a escalarem e entrarem em mercados emergentes, que era o que eu sabia fazer. Estás a ver? E comecei a ter muito sucesso nisso, até que a empresa onde eu trabalhava como empregado contratou-me como um consultor externo. Estás a ver? Volto para a empresa para fazer um trabalho de consultoria e os meus colegas todos começam a me perguntar: Adel, como é que tu fizeste isso? Ainda há uns meses estavas aqui como um dos nossos colegas, agora voltaste, és tu que nos dizes o que é que nós temos que fazer, ganhas mais do que nós e passas menos tempo aqui na empresa. Como é que fizeste isso? E toda a gente começou a me perguntar. E eu comecei a ensinar as pessoas a criar o seu próprio negócio. Eu dizia, ok, vou-te ensinar a criar a tua própria economia. Cria o teu próprio negócio. E qual é que é o maior medo das pessoas que querem sair de um emprego, que têm ideias, gostavam de fazer? E medo de não conseguir ter sucesso. Mas o primeiro medo é, como é que eu vou ter clientes? As pessoas não sabem como trazer clientes, não é? Alguém que vai pagar pelo meu serviço ou pelo meu produto, como é que eu faço isso? Que é aquilo que estávamos a conversar há bocado. Disseste assim, tenho muitos seguidores, mas como é que eu agora capitalizo isso, não é? Yeah. E é isso que eu sou bom a fazer. É ensinar as pessoas a vender. Então eu criei um programa de business em que a promessa era muito simples. Eu ensino-te a criar o teu negócio e a fechar o teu primeiro cliente de 4 dígitos. Cliente que te paga alguma coisa entre 1.000 a 9.000 libras, ou euros, ou whatever. Eu ensino como é que tu fechas o teu primeiro cliente de 4 dígitos em 90 dias. Se não conseguires fechar, em 90 dias depois, eu pago o teu ordenado. Essa era a minha promessa. Forte, hein? Forte. Foi assim que eu comecei. Acostumado, não, então mangatarou, mas a outra assim que funciona, mas é confiança. Por Claro. forma que tu fala, Claro. é bom, te garantiu. E nessa altura me falasse, se é que funciona, então devolveu o dinheiro. Pagou um ordenado, fim de mês. Zero risco. E naquela altura ali, que entra naquele 100. Não. 100 foi agora, recentemente, há 2 anos, é 2022. Imagina, depois dessa altura, eu trabalhava muito no mercado inglês. Quando se deu a pandemia, eu pensei, tudo aquilo que eu estou a fazer aqui no mercado inglês, eu não vejo muitas pessoas a fazer no mercado de língua portuguesa. Estás a ver? Então deixa-me fazer um bocadinho nisso. Então na pandemia, lembras-te eu disse, para teres resultados diferentes, tens de fazer coisas diferentes. Ok. E eu disse assim, eu quero entrar no digital de uma forma mais ativa. O que é que eu vou fazer? Eu acredito muito em que nós temos que dar antes de receber alguma coisa. Não é? As pessoas estão sempre a pedir, não é, coisas. Só que tu antes de pedir alguma coisa, se deres a alguém, se eu te der alguma coisa, primeiro, quando eu te for pedir, a probabilidade de tu me dares é muito grande. Porque o ser humano, nós temos uma coisa que é a reciprocidade. Nós queremos devolver ao outro o bem que ele nos faz. Toda a gente quer fazer isso. Então eu não te quero pedir nada, eu quero te dar primeiro.
Mas lá à frente, se eu precisar, tu vais-me ajudar também. O ser humano faz isso, verdade ou não? Então eu pensei, eu vou fazer uma maluquice. Eu li um outro livro, e eu gosto de desafios, eu gosto muito de leitura. E li um outro livro que me dizia assim, queres aumentar a tua marca pessoal? Tens de fazer coisas disruptivas, tens de fazer coisas que mais ninguém está a fazer. E ninguém vai fazer. Isso ok. Olhei para o mercado na altura e pensei, eu vou fazer um programa no Instagram, vou fazer 30 lives durante 30 dias de pelo menos 30 minutos. 30, 30, 30. Ok? E eu vou partilhar todo o conhecimento que eu tenho, gratuitamente, independentemente de estar lá uma pessoa ou estar 20 pessoas. Eu não tinha seguidores, não é? Nessa altura. Então comecei a fazer, de manhã fazia no Instagram, à tarde, na hora do almoço fazia no Facebook e à noite fazia no Instagram. Todos os dias. Durante 30 dias, não é? Todos os dias. A fazer isso. Consistentemente. Consistência, lembras-te de eu falar? Todos os dias. No final de 30 dias, eu acumulei uma comunidade de pessoas que já me seguiam, todos já sabiam. Às 8h30 da noite no Instagram, há a live do Abdel, não podemos perder. Toda a gente já sabia disso, porque era todos os dias às 8h30 da noite. Ok? O que é que eu estou a criar na cabeça das pessoas? Um hábito adicionado a um horário. Eles já sabem que todos os dias, naquele horário, acontece isto. Não tem como não irem lá. Estás a ver? 30 dias depois, eu disse, bem, gente, estamos no final da nossa coisa, vai acabar agora, para a semana vai ser a última live. Toda a gente caiu-me em cima, não pode parar. Nós precisamos disto. E eu via muitas pessoas que me mandavam mensagens, Bel, estás a mudar a minha vida. Aquilo que estás-me a dizer, que são coisas que estão a mudar a minha vida, estão a mudar o meu relacionamento comigo, com outras pessoas. Estou a ter sucesso. Porque era muito ligado ao desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. Como mudar de carreira, como abraçares, como criares o teu próprio negócio. Enfim, dar, sempre dar às pessoas. E no final pediram, não, nós queremos mais do que isso. Eu disse, a gente vai criar uma comunidade. Criei uma comunidade no Facebook, um grupo privado. 30 dias depois, tínhamos cerca de 1500 pessoas nesse grupo. Ok? Durante a pandemia toda, eu todos os dias fiz um live para aquelas pessoas. Todos os dias. Ora sim, todos os dias, sem exceção. Ok? A dar. E porque a minha ideia era essa, como é que eu posso acrescentar valor aos nossos? Às pessoas que me queiram ouvir, independentemente de seres branco, amarelo, castanho. Se quiseres me ouvir e quiseres mudar a tua vida, aqui é o sítio certo para isso. Então criei isso na altura e chamei o grupo a comunidade de Priceless Transactions. Traduzindo? Quer dizer que uma transição sem preço. E as pessoas às vezes não entendiam. Então o Priceless Transactions quer dizer aqui. A tua transação mental não deve ter um preço. Se tu conseguiste posicionar como uma pessoa nesse nível, entendes? Se tu tiveres as ferramentas mentais, ninguém te para, na realidade. Então a comunidade chamou-se Priceless Transactions. Então cresceu, teve 2.000 e tal, 3.000 pessoas quase na comunidade. Até a pandemia depois de acabar, as pessoas já começaram a voltar às suas vidas e tal. Então, o prémio aparece por causa do impacto social que teve esse meu trabalho. De ajudar muitas pessoas na nossa comunidade. Por isso é que aparece esse prémio de ser reconhecido como uma das 100 personalidades negras mais influentes, porque eu estava a ser muito influente num ponto de vista digital. E ajudar pessoas com problemas reais. Teria mentorias, tenho programas de mentorias, de negócios, ajudar pessoas a criar negócios do zero, com muito pouco custo. Criei programas de desenvolvimento pessoal em que ensinava as pessoas a ter mais foco, disciplina, produtividade. Então é isso, percebes? É isso que hoje depois me traz aqui. Pois, claro, a visibilidade começa a aparecer. Eu fui convidado para pertencer à Confederação Empresarial da CPLP, que é onde hoje eu faço parte da Comissão Executiva, da Lusofonia Digital, enfim. E uma série de coisas que depois vão aparecendo, os contactos vão aparecendo. Porquê? Porque estou no terreno, porque a consistência é visível. Na Instagram, terá para nota, não só dicas de vendas, mas também alguns que têm a ver com família. Tudo. Família é base. Entendes? E eu passo muita mensagem na família, mostro muito a minha família, para justamente acabar com uma série de estereótipos que foram criados sobre famílias negras. Não é? Porque o estereótipo é que nós, enquanto negros, não conseguimos ter uma família estruturada.
Okay? A maior parte por exemplo, aqui a realidade cabo-verdiana, a maior parte das mulheres são mulheres que vivem sozinhas, ou seja, vivem com os filhos e os maridos não estão, por exemplo. Mas não é só aqui, atenção, isso é global. Então, eu falo muito da família, porque eu acho que a família é muito importante, e se todos nós, enquanto comunidade, começamos a perceber a importância e o valor que tem a família, nós somos mais profissionalmente, porque a ordem, né, como costuma dizer o Joel J, que é o brasileiro de alta performance muito top, ele sempre diz que a ordem deve ser saúde, família e trabalho, e não ao contrário. E eu concordo. Saúde, família e trabalho. E nós muitas vezes invertemos isso. Eu próprio, muitas vezes invirto esse processo. Porque eu estou muitas vezes muito no trabalho e esqueço da minha própria saúde. E às vezes estou a pôr a minha família de lado. Mas tenho a consciência que tem que ser saúde, a minha saúde em primeiro lugar, a minha família depois e trabalho depois. E quando estamos a falar de família, não é só pai, mãe e filhos, não é? Família, amigos, por aí fora. Então é muito importante para mim isso. Mas importante aqui é perceber como é que as pessoas podem mudar de vida, porque é isso que eu acho que é o meu ponto forte. Eu gosto de ajudar as pessoas porque eu gosto do comportamento humano. Eu estudo o comportamento humano, eu sei porque é que nós reagimos dessa maneira, eu sei porque é que as pessoas fazem certas coisas. Então eu ensino essas pessoas a mudar esses padrões comportamentais. Ensino as pessoas a criarem uma vida diferente para elas. Através do quê? Mudança de mentalidade, em primeiro lugar. Porque se eu não conseguir mudar, eu posso dar toda a informação do mundo, mas se a tua mentalidade continuar a mesma, tu não vais fazer muito com aquela informação. Aliás, aquela informação vai entrar num ouvido e vai sair num outro. A falha de informação hoje não tem tio informação para todo lado. Mostra que forma correta de filtro. Ok. Importante. Nós vivemos numa era do conhecimento. Há uns anos atrás, antes da internet, vivíamos na era da informação. Qual era a era da informação? Quem tinha informação era Deus, quase, né? Quem tinha informação tinha muito sucesso, porque tinha acesso à informação. Então a informação era muito difícil de obter, a não ser que fosses passar anos ou meses na biblioteca a ler livros, não sei o quê. Hoje em dia, com a internet, a informação está nas mãos de toda a gente que tem um smartphone. Né? Toda a gente tem um telefone e tem internet, consegue ter acesso à informação. Hoje, qualquer criança de 12 anos tem acesso a mais informação do que presidentes dos países mais poderosos do mundo há 50 anos atrás. 35 anos atrás. Acesso à informação. Só que nós confundimos acesso à informação com conhecimento, que são duas coisas diferentes. O facto de tu poderes ir à internet e aceder à informação não faz de ti uma pessoa com conhecimento. Porque a informação vai-te dar conhecimento se tu aplicares a teoria. Conhecimento é o quê? É a prática da informação. E fica o conhecimento. O meu pai disse-me uma coisa uma vez que foi: filho, lembra-te uma coisa, ao homem podem tirar tudo. Tu tens uma família, de hoje para amanhã podem-te raptar a tua família, podem tirar a tua família de ti. De hoje para amanhã tens uma casa, tens um carro, podem-te tirar a casa e o carro. Tu podes perder tudo em qualquer momento. Inclusive podem-te colocar na prisão, de hoje para amanhã. Certo? A única coisa que ninguém poderá roubar de ti, sabes o quê? O teu conhecimento. Nem tu consegues roubar isso de ti, se quiseres. Porque não consegues pôr a mão aqui dentro para tirar. Okay? Então, quanto mais conhecimento conseguires adquirir através da informação e aplicação dessa informação, esse é o teu maior ativo. Lembras que eu disse há bocado que é quem te estás a tornar que vai determinar o teu valor no mercado? É isso. Então, como é que se escolhe no meio de tanta informação, como tu disseste? Hoje em dia nós temos uma obesidade de informação. Então, como é tanta informação, as pessoas às vezes consomem assim só no scroll. Manda para cima. Tu vais ver que não tens muitas pessoas hoje em dia que são muito profundas numa determinada área. Não é? Porque as pessoas são muito genéricas, nós conseguimos falar um pouco de muita coisa. Mas não tens muitas pessoas a falarem muito de uma coisa só. Certo? Interessante, yeah. Pronto. Então, a ideia é o quê? É tu identificares qual é que é essa uma ou duas coisas que tu queres ser profundo e ires à procura de informação nessas áreas. Por exemplo, eu sou uma pessoa altamente leiga, eu não tenho conhecimento nenhum de mundo da música. Não me perguntes quem é que canta, não sei quem, porque eu nunca vou saber.
do mundo da televisão, por exemplo, não tenho grande conhecimento sobre quem é que é o ator, que não sei o quê, porque não são as áreas de interesse para mim, tu entendes? Nas minhas áreas de interesse, eu sou foda. A minha é mau. Porquê? Porque eu vou profundo nessas áreas, porque são as áreas que me interessam. A mim não me interessa sentar numa mesa e saber tudo, um bocadinho de tudo. Para mim, Abdel. Então aquilo que eu digo às pessoas é, seleciona as áreas que tu queres ser profundo e consome as informações que tenham a ver com essa área. Não queres absorver todo o conhecimento do mundo. Toda a gente diz, sim, mas é importante nós sabermos um bocadinho de tudo. Ok. É e não é. Porque que eu vou perder tempo a saber como se faz um copo destes quando há especialistas que fazem isso? Quando eu quiser saber, eu pego no telefone e ligo para ele. Não é? O trabalho dele é saber como fazer esse copo. Sim. Porque que eu quero cansar a minha cabeça e ocupar o meu espaço no cérebro com coisas que eu preciso de pegar um telefone e analisar? Este que é quem aqui está sabe tudo, nada que sabe. Claro, porque consegues ser horizontal, mas não consegues ser vertical, ou seja, não consegues ir na profundidade de nenhum tema em particular. Então eu escolhi muito cedo as minhas áreas, os meus temas, e são esses temas que eu foco. Empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, desenvolver a pessoa na sua capacidade, finanças pessoais, porque o desenvolvimento pessoal acaba por abordar isso. E hoje tenho uma empresa de consultoria e coaching que a única coisa que faz é, trabalhamos com empresas na área de liderança, vendas, comunicação e também trazer aqui a componente de finanças pessoais. É isso que eu faço hoje. Essas são as minhas áreas de ação. E de momento que começa a trabalhar, né, que as grandes empresas lá não imagina, mas salário também é de acordo com o trabalho e o esforço. E na Cabo Verde, a maioria nunca tem aquela educação financeira. Quanto mais não ganha, mais mais não te arrebenta. Aquela educação lá, já botinha desde quando sabe, né, tipo que e pode fazer quartel. Não. Ou bem desenvolvi depois, muito mais tarde. Imagina, eu li esse livro quando eu tinha 30 anos, O Pensa e Fica Rico. 30 anos que eu tinha nesse livro, 29 ou 30 quando eu li esse livro. Esse livro é que mudou tudo na minha vida, do ponto de vista mental. Aos 30 anos, aquilo que eu sabia de finanças pessoais, de relacionar com dinheiro, eu não sabia nada. Eu era mais um, como esse que tu disseste agora. Aqui em Cabo Verde, eu era mais um. Fazia isso também. Eu não sabia. Hoje, a minha filha tem 9 anos, a minha filha mais velha. Ela sabe mais de finanças pessoais e de dinheiro do que eu sabia aos 30 anos. Ela só tem 9 anos. E a minha filha é altamente empreendedora, business, criar negócios, dinheiro, 9 anos. 9 anos. Estás a ver? Então, isso acontece porquê? Porque eu passo essa informação para ela. Mas eu não sabia também. Então é importante dizer o quê? Que disseste há bocado uma coisa que eu estou sempre a dizer às pessoas. As pessoas não são pagas, não recebem em função daquilo que sabem. Nem recebem em função ao esforço que fazem. Estás a ver? As pessoas acham que é isso. Tu és pago. Portanto, as pessoas que muitas vezes dizem assim, eu recebo muito pouco, esta empresa não me paga bem, eu pergunto, qual é a tua função? E ela explica. Eu disse, ok, por isso é que tu recebes pouco. Como assim? Tu és pago para resolver um problema no mercado. Se o teu problema, ou o problema que resolves no mercado, não for um problema grande, tu és pago pouco. Percebes? Se o teu problema é processar documentos e não sei o quê, se esse é o problema que tu resolves no mercado de trabalho, claro que vais receber pouco. Agora, especializa-te num problema, ou na resolução de um problema grande, cobras o que tu quiseres. Exemplo. Se tu és médico ou cirurgião, tens médico de clínica geral e tens cirurgião, não é? Se fores cirurgião de uma área específica, ou seja, se fores um cirurgião cardiovascular, tu cobras aquilo que tu quiseres, não é? Porque és especialista. Mas o médico de clínica geral é só o médico. Ele não é especialista, ele é clínica geral, ele faz um bocadinho de tudo. Mas quando manda-te para um ortopedista, cardiologista, manda-te para especialidades, os especialistas ganham mais do que os genéricos. Porquê? Porque o problema que estão a resolver é um problema de muito maior dimensão. Então, se queres ganhar mais dinheiro no mundo, esteja em Cabo Verde ou no Japão,
resolve um problema grande. Só uma questão de seja engenheiro de barco que vai que... Exatamente. Exatamente. Essa história acho que é importante falar aqui, contar essa história. Que é, nos Estados Unidos, acho que isto que aconteceu nos Estados Unidos, que é, numa indústria, no barco que ele chegou lá, houve uma avaria, não é? Houve uma avaria, e como houve essa avaria e o barco não pode estar parado durante muito tempo, então eles começaram a tentar arranjar uma solução. Chamaram um engenheiro de aqui, um engenheiro dali, para vir tratar o problema. O engenheiro chegou lá, olhou para aquilo tudo. Eu disse, pá, vamos conseguir resolver isso, mas vai demorar muito e vai custar X. Então não conseguiu, foi embora. Até que foram chamar um velho. Um velho veio, olhou para a casa das máquinas, olhou e disse, eu consigo resolver o problema. Consegue resolver o problema? Sim, eu consigo resolver o problema. Em quanto tempo? É rápido. Então, ok, nós estamos aqui disponíveis para pagar, nós precisamos é que a máquina comece a funcionar. O homem chegou lá, olhou para aquilo, 5 minutos depois, deu lá uma martelada aqui e ali e resolveu o problema. Então, ok, agora passam lá a fatura, ele passou uma fatura de $10 mil. Estás a ver? E os donos todos chatos, $10 mil? Tiveste aqui 5 minutos ou 10 minutos, como é que me vais cobrar 10 mil horas? Podes mandar uma fatura detalhada para nós sabermos os $10 mil o que é? E ele disse, fatura detalhada. Apertar o parafuso, ou dar o martelado no prego, $1. $1. Saber que prego dar martelada, 9.999. Porque aí é que está o problema. As pessoas pagam-te para resolver um problema. Só que tem a ver com a percepção. Se a pessoa achar que este problema é pouco, por exemplo, se o teu carro não tiver nenhum problema, estás a passar na rua e o mecânico diz assim, epá, traz o teu carro aqui, vou-te arranjar, vou-te fazer uma promoção. E essa promoção vais conseguir ficar com um carro ainda muito bom. Tu não vais parar. Se o teu carro não tem nenhum problema, o que é que tu vais dizer? Ele diz assim, eu reparo o teu motor e vou-te cobrar 100 escudos. Carro está direito, motor está direito. Não vais pagar. Segues. Agora imagina que eu pergunto assim, ora sim, tens filhos? Tens. Levas os filhos à escola? Sim. Ok. Precisas de carro? Sim. Ok. Quantas vezes precisas de carro por dia? 3. 3 vezes. E eu pergunto mais coisas. O que é que tu fazes? Onde é que tu vais? Estou-te a qualificar, não é? Ok. Depois tu chegas a mim com uma avaria no carro, eu pergunto essas coisas todas. O teu carro está avariado. E tu dizes assim, pá, Gabriel, eu preciso do meu carro. E eu digo assim, ok, tudo bem. Eu analisei o problema e disse assim, olha, esta avaria nós conseguimos resolver numa semana. E tu, uma semana não dá, eu tenho filhos, tenho que levar para a escola. Conseguimos resolver numa semana e vai-te custar, imagina, 10 contos. 10 contos são o quê? São 1.000 euros? 10 contos. Sim. Acho que é 100 euros, né? 100 euros, né? 100 euros. Ok. Imagina que eu dizia que assim, o equivalente a 100 euros para arranjar e daqui a 2 semanas ou 3 vens buscar o teu carro. Mas como tu precisas muito do carro, ou seja, a tua dor é maior, eu digo assim, olha, não há problema nenhum, a gente consegue resolver isso amanhã. Mas será 1.000 euros. Pagavas ou não pagavas? Pagava. Ah. Prejuízo é... Mas o tempo de consertar é provavelmente o mesmo para o mecânico. Eu sou... A dor aumentou. A tua dor aumentou. Quando eu consigo identificar qual é que é o problema que eu estou a resolver e conseguir meter aqui alguns gatilhos mentais, como é o caso da urgência, eu consigo te vender o que eu quiser por o preço que eu quiser. Se nunca ninguém assaltou a tua casa, não tens problema nenhum. A primeira vez que alguém assaltar a tua casa e tiveres a tua família, a tua preocupação é outra, a tua dor é outra. Eu consigo te vender um serviço de segurança ao preço que eu quiser, quase. Vai depender do quão importante é a tua família para ti. Percebeste? Esse é o problema do mercado de trabalho. As pessoas não conseguem fazer esta análise. As pessoas não conseguem identificar que elas são pagas diretamente proporcional com o número de grau de dificuldade do problema que resolvem. Se tu resolves um problema que não é muito complexo, tu és pago pouco. Tipo, ele quer só comprar um copo. Não. E fazer o xinte. Necessidade do copo. Ok? E tem a ver com um ponto de vista emocional. Imagina. Se eu sou uma pessoa que sou bebo na garrafa, tu podes ter o copo mais bonito do mundo. Eu não vou comprar, não preciso. Se o meu hábito é só beber na garrafa, por que é que eu vou comprar copo?
Não preciso do copo, verdade ou não? Yeah. Então, vende as coisas que são necessárias consoante o número da dor que essa pessoa tem. Estás a ver? Agora, eu consigo te vender um copo se tu estiveres num ambiente ou num determinado sítio em que não podes, ou tens que ter um copo, enfim, aí consigo te vender copos. E consigo te vender copos porque conto-te uma história sobre esse copo. Não é o copo que estás a comprar a história do copo. Porque o copo é lógico para ti, tu consegues ver isto, é um copo, posso pôr aqui um líquido e bebo, só isso. Mas se eu te disser que este copo que eu estou a vender é o copo do primeiro episódio do Pôr e Falar. Primeiro episódio que a gente fez, de sempre. Esse copo com o Supremo. Inclusive tem aqui o nome do Supremo em baixo. Só um desses copos. Exclusividade. Quanto é que pagavas? Eu ainda pagava um grande. E... Principalmente se eu souber que é um Supremo. Principalmente se eu tiver um apreço pelo Supremo. Principalmente se eu perceber que o Supremo é um famoso de Cabo Verde. Então, pagava ainda mais. Verdade ou não? Yeah. É isso que acontece. Porque eu conto uma história por trás do copo. Tipo aquilo que tu é tipo na filme, pessoas que tinham um quadro ali, Vale tal, é único. Porque é história por trás. Todos nós compramos histórias. Há uma coisa que é... Todo o ser humano está conectado a conto de histórias. Todo o ser humano. Está intrínseco a nós. Estás a ver? Nós somos contadores de histórias. E o cabo-verdiano é um bom contador de história. Só que não sabe capitalizar com isso. Capitalizar. Essa é a palavra que eu chegava. Hoje em dia, tem pessoas que têm seguidor. Ou tem apenas aquele número para enxergo, para gente famoso, ou tu que tem tipo clientes. E a casa, me tem os seguidores. Mas quem está torna minha seguidores, minha cliente de copo que quer vende. Fácil. Muito fácil. Hoje em dia, o que é que tu vendes aos teus seguidores? Eu nunca sabia, nem queria Nada, vender né? copo. Okay. Então, Algumas publicidade. Ok. Que ainda passa de vez em quando. Ok. Não. Mas publicidade de quê? Eventos. De outras empresas, de outros negócios, não é? Que de bom. Cadê meu? Ok. E o que é que tu queres vender? Vamos fazer aqui um caso prático. Eu gosto de prática, né? E que é que queres vender? queria abrir uma loja online para mim de camisa, copos. Tem a ver com o podcast Pôr e Falar. Ok, com marca Pôr e Falar, é isso? Yeah. E queres vender... Dá-me um exemplo. Vamos pegar um produto. Escolhe um. Copo. Copo. E queres vender o copo à tua audiência, né? Yeah. Ok. Já produziste os copos? Não, não é? Não. Ok. Não precisas. Não precisas produzir nenhum copo para vender. Um copo. O que tu precisas fazer é criar uma comunidade. E aquilo que eu te estou a dizer, o que eu te vou explicar agora, está alguém nesta sala que está a ouvir e eu espero que ele faça igual. Ok? Porque eu já lhe disse isso. Que é seu primo. Ele está a fingir que não está a ouvir, mas está a ouvir. Então, o que tens de começar a fazer é... Tu tens não sei quantos mil seguidores. Não interessa quanto. Yeah. Quantas pessoas te seguem por causa do Pôr e Falar? Acho que uns 20 mil. 20 mil. Então tens provavelmente 20 mil pessoas que poderiam estar interessadas no teu copo. Que poderiam, tá? Não está confirmado. O que tens de começar a fazer é começar a trazer as pessoas, tirar das redes sociais, porque a rede social não é tua. Instagram não é teu. Se Instagram for abaixo hoje, meu amigo. Há dias há madeira. Não é do trampalho. Ah, sim. Ok. Então, tens de começar a tirar as pessoas do Instagram para uma base de dados tua. Como é que tu fazes isso? Crias formulários para as pessoas preencherem e deixarem lá o seu e-mail. Não é? Fazes concursos. Uma fase inicial. As pessoas podem se concorrer e candidatar a um episódio do Pôr e Falar ou whatever. Posso dar uma ideia de negócio? Yeah. Queres? Yeah. Ok. Depois te passou para a fatura, está bem? Ok. Então, tu já tens uma comunidade de pessoas que são assistentes do Pôr e Falar, verdade ou não? Já tá. Ok. Já alguma vez fizeste algum inquérito a essas pessoas? Porquê que seguem o Pôr e Falar? Onde é que estão no mundo? Já alguma vez fizeste isso? Não. Começa a fazer isso. Em primeiro lugar, crias um formulário
Google Forms, simples. Google Form. Yeah. Crias um formulário e dizer assim, és meu seguidor, eu sei, mas já alguma vez ouviste falar do Pode Falar? Sim ou não? Sim. Porquê que tu segues o Pode Falar? E metes lá 3, 4, 5 opções. Ok. Gostarias de saber mais novidades e gostarias de ter acesso às primeiras... Portanto, gostarias de ter primeiro acesso ao conteúdo que eu vou entregar no Pode Falar antes de eu divulgar publicamente, sim ou não? As pessoas querem. As pessoas querem saber, sabes o quê? Quem é que está aqui na sala? Agora estamos aqui, as pessoas só nos estão a ver a mim e a ti, né? Mas as pessoas estão curiosas para saber quem é que está mais na sala. Estás a ver? Ok. Mas porquê que elas vêm ao Pode Falar? Tens que dar algumas opções. Se quiseres saber mais sobre o Pode Falar, deixa o teu e-mail. Estás a começar a tirar essas pessoas das redes sociais para a tua base de dados. Tua. E quando essas pessoas começam a entrar na tua base de dados, começam a ter dados agora, que é, as pessoas veem o Pode Falar por causa disto, maioritariamente. Tu vais ter 3, 4, 5 opções, mas há uma ou duas que são maioritárias. E perguntas lá, quantos anos é que tu tens? Qual é a tua faixa etária? És uma pessoa de entre os 15 a 20? És uma pessoa entre os 20 a 25? És uma pessoa entre... Começa a perceber quem é que é a tua faixa etária das pessoas que mais te veem. Começa a perceber onde é que elas estão no mundo. Elas estão mais em Cabo Verde, em Portugal, nos Estados Unidos, na França, Luxemburgo. Tu não sabes isso. Hoje, ainda. Não é? Tem alguma informação na... Não, mas a tua informação... De YouTube. Pronto, ok. YouTube dá algumas estatísticas dessas. De onde é que as pessoas estão a ver, não é? Yeah. Ok, começa a ter alguns dados. Pronto, é isso que eu estou a dizer, é ter dados. E quando tu estás a pedir esses dados, ao mesmo tempo estás a recolher dados. Que é o e-mail dessas pessoas. Se o Instagram for abaixo, tu consegues mandar um e-mail a essas pessoas todas. Empresas logo que estão jogando para trabalho e te pedem que as informações lá. Quem é que está seguindo, idade, onde que está... Quando tu tiveres isso, empresas que pediu, tu cobras essas empresas, porque esses dados são teus. Entendes? Fazer dinheiro é fácil, meu. As pessoas complicam muito. Eu não entendo, mas voltando às ideias do copo, tu começas com isso, começas a criar essa base de dados. E depois, o que é que tu fazes? Comunicação periódica com as pessoas da tua comunidade, porque as pessoas querem saber o que é que vai acontecer no próximo. Tu já tens comunidade no Instagram? Aquele tipo de canal? Sim. Não, nunca criei. Algo tem? Já tem canal? Okay. No Instagram tem um parte que tu cria, que você também manda a pessoa mensagem. A pessoa também entra naquele canal que você falou. Ora sim, porra. Cria aquela já, por favor. Faz aquilo que você diz, aquilo que você falou. Já, eu tenho que ter um canal, moço. Tipo aquilo, hein? Já. Cria já, por favor. Não queria, então. Okay. Que nome está sugerindo? Pode falar. Pode falar? Que outro nome? Yeah? Tens de criar uma comunidade. Essa comunidade o que é que faz? Começa a haver mais proximidade. Faz stories de backstage. Porque, mas lá bem, enquanto seres humanos, o que é que nós somos? Curiosos. As pessoas querem saber como é que é o backstage do Pode Falar. Eles nunca viram. Então, é um conteúdo exclusivo só para quem está nesse canal. E mais, tem canal gratuito e tem canal pago. Atenção, eu estou a dizer para criar o canal pago. Tá? O canal pago, as pessoas pagam um valor mensal para poderem ter acesso a conteúdos que o público não tem. Pegas no telefone, quando eu cheguei aqui, faz um story que é exclusivo. Faz assim, um story normal para toda a gente. Olha, hoje, instalei com o Abdel, também grava um podcast, se o primo trazer para ali, olha, mas tem um coisa que não está bem fazer, exclusivo, só para o canal. Se eu criar o gel, vá para o canal. Quer dizer, aquela parte de fala de negócio ali. Yeah. Que deve exclusivo. Claro. Vou querer ter acesso àquele conteúdo exclusivo, paga mensalmente. E depois botou aí canto guinte. E as pessoas vão pagar. Porque as pessoas querem acesso a essas coisas, entendes? E quando tu crias uma comunidade, tu vendes o que tu quiseres na comunidade. Tu vendes um chinelo, vendes o que tu quiseres. Okay? Porque crias a comunidade sente que estás contigo e tu consegues acrescentar valor. Olha, estamos agora a lançar... Por exemplo, quando tu tens a comunidade, faz uma coisa que é pesquisa. Que é, estou a pensar a lançar uma caneca com marca Pode Falar. E faz um sketch. Tens um aí, tens aqui outro, ou mandas alguém fazer um desenho online. Não existe a caneca, existe o desenho da caneca.
estamos a pensar fazer isto, terias interesse em ter na tua casa uma caneca de podcast Podflare? Sim ou não? A pessoa vai responder sim ou não. Okay. Se as pessoas responderem que sim, dizem assim, ok, e quanto é que estarias disponível a pagar por isto? 5 euros, 10 euros, 7 euros ou 20 euros? E as pessoas vão escolher, não é? E há de haver um número máximo. Vai haver um preço. E que tu, quando tiveres esse preço, que é o preço que a maioria está disposta a pagar pela caneca, o que é que tu vais fazer? Fazer caneca por aquele preço. Yeah. Mas primeiro vais arranjar um fornecedor que te venda uma caneca abaixo desse preço para poder ter lucro. Certo? E mais, tu ainda ganhas 2 vezes. Vais ao fornecedor e dizes, eu tenho uma comunidade com 120, não sei quantas mil pessoas. Ou 10 mil pessoas. Tens interesse em vender mais canecas? Já tenho. Eu quero uma comissão. Eu vou apresentar a tua empresa, mas eu quero uma comissão. Todas as canecas que tu venderes, eu quero 10% disso. Para além do teu negócio. Entendes o que eu estou a dizer? Yeah. Making money is easy, man. Não se te complica. Chill. E aquele livro que tem é Poder da Venda, né? Yeah. É um livro que... Lá está. Eu fui convidado para escrever esse livro. Esse livro é um livro de coautoria. Foi escrito por mais autores. Eu sou o único autor negro e africano a fazer parte desse livro. E escolheram-me, porque eu era especialista em área de vendas, para então escrever esse livro. E o meu capítulo fala sobre como criar uma oferta irresistível. Como é que eu crio uma oferta para uma caneca que toda a gente vai dizer que sim. Cima que logo naquele exemplo de mecânico. Yeah. Dicas de milhões. Betirão. Basicamente. Então, imagina, tu mesmo o teu podcast, agora está aberto para toda a gente ver, não é? Yeah. Tu podias dizer assim, bem, a partir de agora esta parte do podcast vai estar apenas para as pessoas da comunidade. Daqui para a frente nós vamos falar de um tema, portanto vou já despedir aqui, o podcast não acaba, mas vamos despedir esta parte. Daqui para a frente vão sobrar outros 20 a 30 minutos com conteúdo muito profundo sobre um determinado tema e será só para as pessoas que fazem parte da comunidade. Se não fazes parte da comunidade, já sabes, cá em baixo tens o link, clica nele, junta-te à comunidade e vem ter acesso a este conteúdo privado. Até a próxima. O ser humano não gosta de uma coisa. Nós não gostamos de deixar um loop aberto. Entendes? Tu não gostas, ninguém gosta. Se eu disser assim, bem, deixa-me explicar-te como é que tu vendes esse copo. Em primeiro lugar, fazes assim. Tem 3 etapas. Como é que tu podes vender mais copos da tua comunidade, não é? A primeira etapa é criar essa comunidade. A segunda etapa é tu começares a dar mais coisas e a promover. A terceira etapa, eu vou-te contar para a semana. Sou curioso. E agora se eu dizer assim, ora assim, se queres saber a terceira etapa, deixa-me pagar. Se quiseres saber mesmo, pagas. Tu não estás a fazer isso aqui. Estás a ver? Então entende que o teu conteúdo já tem muito valor. E tem valor. Eu não estou a dizer que vais fazer isso com todos os conteúdos, com todos os episódios. Mas dá a ver um ou outro episódio que vais querer largar só uma parte para a tua comunidade que paga para ter acesso a coisas que a maioria não paga para ter. Making money is easy. Porquê? Estás a acrescentar, tu não estás a enganar ninguém, estás a acrescentar valor na vida das pessoas. Foi a conversa que eu já disse ao seu primo, várias vezes. Não? Acrescentar, dar, tu já dás muito. Se o primo dá demais. Hora de receber. Muito, mano. E dar é bom, e eu sou de partilhar, hein? Atenção. Eu dou. Mas, mano, temos que chegar à altura e temos que aprender a capitalizar com o knowledge que tu tens, com a comunidade que tu crias. Se estás a criar uma coisa que está a resolver um determinado problema no mercado, cobra por isso, mano. E, tipo, ganhar dinheiro é fácil. É simples. Fácil muitas vezes não vai ser. Bom, se calhar a palavra é simples. essa. É simples o conceito e não fácil. Porquê? Quando eu digo fácil, as pessoas pensam logo. Então é uma coisa que eu vou sentar e o dinheiro vai-me cair no colo. Não, não é isso. Lembras que eu disse no início da nossa conversa? Consistência e ação. Tens que fazer coisas. Ok? Então, agora, o conceito e a estratégia é muito simples de entender. É muito simples. Tu pagas, por exemplo, quando tu sais daqui, tu vais comprar. O que é que tu compras? Dá-me um exemplo. Vamos fazer a coisa inversa. O que é que tu gostas de comprar? Café. Ok. Porquê é que tu compras café? Certa relação. Ok. E mais? Que mais sensações é que tu tens quando tu compras café? Sentes mais relaxado e mais? Yeah.
Tá põe mais... Energético? Yeah. Ok. E onde é que tu compras café normalmente? Na Chara, lá na Terraza, Itália. É que é um café? Um café. O que é que tem escrito lá? Fora, tem alguma coisa? Publicidade? Não? Mas é pizzaria. Ok. Se eu tivesse um café, sabes o que é que estava escrito fora do meu café? Estaria escrito assim. Duas perguntas. Dizia assim: queres ter mais energia no teu dia? Queres sentir mais relaxado? Café Abdel Camará. Compravas ou não? Yeah. Conectei com a tua dor ou não? Conecta. Porque tu bebes café por causa de relaxar e ter mais energia. A maioria das pessoas, não é? E as pessoas perdem tempo com marca, coisa bonita. Caramba, connect com a dor da pessoa. Porque eu conectar com a tua dor, eu vendo o que eu quiser para resolver essa dor. E os empreendedores não sabem fazer isto. Por isso é que eu tenho o poder da venda, é ensinar as pessoas a vender e a ter persuasão, a ter negociação. De uma forma muito clara. Eu não estou a enganar ninguém, né? Quando eu meter lá no meu café, estás cansado ou precisas de... Eu não estou a enganar ninguém. Estou a dizer que eu tenho uma solução para esse problema. Se tu quiseres, pagas. Não é? Então, é simples o conceito de perceber que o dinheiro faz através de uma troca de serviços. Estás a ver? Então, é isso que é importante as pessoas entenderem. Se eu tiver um produto ou um serviço que vai resolver o teu problema, tu pagas. Então, vai dar trabalho para fazer isso? Claro que vai dar trabalho. Vai dar trabalho criar a comunidade, vai dar trabalho alimentares a comunidade, vai dar trabalho. Mas o retorno lá à frente tem que ser superior ao teu trabalho. Se uma família nisso tem que ter um sacrifício. Sempre. Eu tenho uma frase que diz assim: não há benefícios sem sacrifícios. Não há benefício sem sacrifício. Sem sacrifício. Cá tem. Cá tem benefícios sem sacrifícios. Eu tenho que sacrificar alguma coisa para depois colher benefícios, não é? Yeah. É sempre assim. Isso é a lei da vida. As pessoas é que não estão muito interessadas às vezes nesse tipo de conversas, não é? Porque dá trabalho, entendes? Então, a nós é preguiçosos. Então, as pessoas acomodam-se. Porque dá trabalho. Então, quando eu digo que ganhar dinheiro é fácil, eu quero dizer é muito simples o conceito em si de ganhar dinheiro, mas claro que vai dar trabalho. Atenção. Então, eu acho que era importante eu refazer essa frase. Não é fácil no sentido de ganhar dinheiro, é fácil no sentido de perceber o conceito. Porque de resto é ação e fazer. Algumas dicas para pessoas que trabalham, que se confortável com o seu salário, que quer mudar de sua vida, que quer ganhar mais, que tem uma ambição, que sabe como que está começa. Ok. Então, eu tenho uma estratégia muito simples para ensinar toda a gente que queira ganhar mais dinheiro, criar outras fontes de rendimento. Inclusive, eu estou neste momento a criar um programa que ensina pessoas como é que criam 2, 3, 4, 5 fontes de rendimento extra. Okay? Em primeiro lugar, perceber que toda a gente tem em si alguma coisa que já sabe, mas que não está a capitalizar. Toda a gente. Imagina, há pessoas que trabalham numa determinada empresa que elas são boas a cozinhar. Elas são boas a fazer bolos. Elas são boas a aconselhar. Elas são boas a escrever. Elas falam 2 línguas ou 3. Então, há sempre alguma coisa na vida de qualquer pessoa que ela consegue, para além daquilo que é a sua profissão, ou associado àquilo que é a sua profissão, consegue trazer cá para fora no mercado e cobrar alguém por isso. Porque toda a gente... As pessoas quando vão ao restaurante, o que é que estão a fazer? Não estão a pagar para um cozinheiro? Por um prato. As pessoas quando vão a um determinado serviço, tu quiseres tradução de um documento, tu não vais pagar alguém que sabe falar mais com uma língua? Vais. Então, entende que todos esses serviços já está alguém a pagar por eles. Mas se tu tens esses skills, porquê é que não estás a vender esses produtos ou serviços? Estás a ver? Então, a primeira fase que eu digo às pessoas é: pega numa folha de papel branca e pergunta assim a ti mesmo: o que é que eu sou bom a fazer? Pergunta para... Sim. O que é que eu sou bom a fazer? E às vezes as pessoas têm dificuldade em dizer isso. Eu não sei o que é que eu sou bom. Ok, pergunta aos teus familiares e aos teus colegas no trabalho: olha, eu, ora assim, o que é que eu sou bom a fazer? O que é que tu achas que são as minhas capacidades? E as pessoas vão te dizer: ora assim, olha, eu acho que tu és um bom comunicador, eu acho que tu és um bom cuidador, eu acho que tu és bom com ideias. As pessoas vão te dizer: metes lá na tua lista. Passo 1, queres criar uma lista de tudo aquilo que são as tuas capacidades. Passo 2, é olhar para essa lista e dizer assim: ok, com isto tudo que eu tenho aqui, que aquilo que eu sei que eu sou bom, aquilo que as outras pessoas me disseram que eu sou bom, qual destas coisas
as pessoas estão neste momento a pagar no mercado para ter? Vais ao Google e vês. Qual dessas coisas é que eu tenho mais à vontade a fazer? Imagina, identifiquei 3 coisas. Qual das 3 eu tenho mais à vontade a fazer? Metes uma bola à volta disso. E qual das 3 eu posso começar agora a fazer alguma coisa? Agora. Não é amanhã, daqui a 2 dias. Agora. Olha, pá, então eu sou bom a cozinhar. Ok, então o que é que eu posso fazer agora? Estamos na era digital. Pega no teu telefone e faz um vídeo de como fazer um prato de cachupa. O teu telefone. Não estou a pedir ninguém para ir buscar um videógrafo, nada disso. Pegas no teu telefone, metes à tua frente e gravas como fazer a cachupa. E explicas lá, passo a passo. Ok? Mete no YouTube esse vídeo. Tempo vai muito usar. Claro. Número 1. Número 2, agarras numa mensagem, WhatsApp, ou Viber, ou o que vocês usarem, e vais criar um texto. Olá, eu sou Horaci, eu estou a criar um projeto, ou criei agora um projeto novo, que o que eu faço é canecas para vender, não sei o quê. Aqui é que agora vem a dica. Conhece alguém que estaria interessado em comprar? Não diz a pessoa, estás interessado em comprar? Porque se eu tentar vender a caneca diretamente, o que é que tu fazes? A mim não. Estás a ver? Nunca me caneca, não tem caneca. Defensiva, né? Yeah. Agora eu te perguntar assim, ora sim, estou a lançar essa caneca aqui, é um projeto novo meu, mais canecas, onde vi sobre o podcast. Conhece alguém que podia estar interessado em canecas? Eu não estou a vender diretamente, não é? Mas estou. Porque se tu precisares de caneca, vais dizer, eu. Você está ignorando. Eu pergunto logo em mim. Estás a ver? Okay. Ao mesmo tempo, se tu não tiveres interesse na caneca, tu pensas assim, eu conheço algumas pessoas, vou mandar a mensagem. Então eu faço uma dupla venda discreta. Porque nós não gostamos de ser vendidos diretamente. Estamos sempre a modo defensiva. Mas se eu disser, olha, conhece alguém que estaria interessado? E eu mando isso para toda a gente da minha lista telefónica. Toda a gente, sem julgar. Sem dizer, não, se calhar aquela pessoa não iria. Não, eu mando para toda a gente. Estou a criar um projeto. E este projeto agora vai vender este produto ou este serviço e vai resolver este problema no mercado. Conhece alguém que estaria interessado neste serviço ou neste produto? Bum. Eu mandava isso para toda a gente. Alguém vai te responder. Uma pessoa vai dizer que sim, eu quero. 2 pessoas vão dizer. O que acontece? Quando eu explico esta estratégia, as pessoas entendem logicamente, mas depois não fazem nada disso. Porque dá trabalho. Estás a ver? Então, aquilo que eu estou a explicar é simples de entenderes. Número de pessoas vais converter em venda. Mas como as pessoas parem e pensam, minha lista telefónica tem 200 pessoas, eu vou mandar a mensagem para 200 pessoas. Dá trabalho, não é? Não fazem. Então, mas isto é aquilo que eu acredito que toda a gente consegue fazer para criar a sua economia. Toda a gente tem skills e conhecimento, experiência em si já, que outras pessoas estão dispostas a pagar. Só que essas pessoas não sabem que tu tens isso. Se tu não venderes isso, se tu não disseres que fazes isso. Então isto é uma coisa que toda a gente consegue fazer em 3 passos. Identificar qual é que é o meu skill que eu tenho, que eu consigo fazer. Definir qual deles é que eu consigo fazer já e que as pessoas precisam. Identificar a dor. Entrar em ação e mandar essa mensagem para toda a gente. E quando houver uma pessoa que compre, eu vendo o produto. Ou então faço o contrário. Que é, ainda ontem estava a falar com um grupo de empreendedores aqui. Uma pessoa que era designer, ela é designer. Tenho medo de vender, não sei bem como vender, não sei como cobrar. Tudo bem. Encontra alguém nas redes sociais e diga assim, olha, eu sou designer e eu cheguei agora à tua página e eu vi que a tua página tem isto. E eu criei um mock-up, criei aqui um exemplar, dizer assim, olha, como é que eu poderia fazer a tua página ficar ainda melhor com os meus desenhos? E eu mando para ti. Vê se gostaste. Se gostaste, podemos trabalhar durante um mês, não tens que me pagar nada. Eu durante um mês vou fazer as tuas redes sociais, fazer os gráficos todos que tu precisas. E se tu gostares, ao fim do mês, então nós assinamos um contrato de 3 meses, em que tu vais-me pagar X por mês. Ou então, em troca disso, se não gostares, eu só quero que tu me faças um vídeo testemunho e uma recomendação. Faço um vídeo a dizer, olha, olá, eu sou Horaci, eu tive os serviços do Abdel, de designer, gostei muito, recomendo os serviços dele, quero que tu faças esse vídeo e entregues. O que é que eu vou fazer com esse vídeo? Vou meter nas minhas redes sociais. Porque nós precisamos de prova social. Quando um ser humano já comprou, o outro também compra. Na grande maioria das vezes. Vai dar certo. São bem também. Então, eu entrego um serviço gratuitamente, mas em troca de um depoimento. E de uma recomendação. Estás a ver? E quando eu faço isso,
naturalmente que eu depois começo a despertar a atenção de outras pessoas para eu depois então ir vender. Porque isso faz duas coisas. Dá-me confiança, porque como tu não me estás a pagar, eu posso errar mais vezes. Tu também não vais sentir mal porque não me estás a pagar. Estou a aprender a ser melhor. Ok? Perfeccionamos as coisas. Depois vou ao mercado. Então essas são as formas que eu aconselho toda a gente que nos está a ouvir agora de poder criar uma segunda fonte de rendimento ou uma terceira fonte de rendimento e que é com algo que ela já sabe, já tem nas suas mãos. Não tem que ir procurar nada. O grande desafio que as pessoas têm é que querem que as condições sejam perfeitas. Elas nunca vão ser. E quanto mais fundo de rendimento tem, mais bom é bom. Claro. Ação, consistência. Antes de sermos bons em alguma coisa, temos de ser consistentes. Porque a consistência e a repetição é que te vai te tornar bom e melhor. E dizem-me assim muitas vezes, Adel, tu tens uma capacidade muito boa de comunicação, de pegar no vídeo, no telefone e falar. Eu não tenho. Aprende. Eu também não tinha. Aprende. Tu também sabias fazer podcast há 10 anos atrás? Não. Mas estás aqui. Yeah. Você ali está fazendo menino. Aprendeste. Yeah. E depois de aprender a teoria, o que é que tu foste fazer? Prática. Consistência. Consistência. Quando eu cheguei aqui, disseste-me assim, no início quando nós começamos não era assim, não tínhamos televisão. Não. Vais melhorando. As condições vão estando melhor à medida que tu vais avançar. Se calhar se eu voltar a este podcast daqui a um ano, talvez seja diferente, talvez não seja aqui. Porque quer dizer que é evolução. E consistência. Agora, as pessoas querem o melhor dos dois mundos, que é fazer pouco e ter quase tudo. Que é impossível. Não dá. Eu não digo que é impossível, mas eu não conheço essa realidade, né? Então talvez até existe em algum sítio, mas eu não sei, nunca vi ninguém ter muito sucesso fazendo pouco. Nunca vi. E, pessoal, boa que esse podcast ali, se uma Maria Flabantes, que ele é um cheirinho e se trajetória. Caso você sabe mais, você aprende mais, deixa na descrição desse vídeo ali, Instagram e rede social linha mano, também, para dar feedback, para seguir, para fazer parte da comunidade, assim por diante. E por último, deixa uma sugestão com 2 livros que empreendedor pode ler, pode mudar sua vida. Ok. Então, antes de mais nada, queria só dizer uma coisa. Eu tenho uma comunidade que é gratuita no Instagram, em que ajuda pessoas a poder mudar as suas vidas, viver um pouco daquilo que nós falamos aqui hoje, de uma forma mais ativa. E essa comunidade chama-se Priceless Transactions, again. É gratuito. E todos os dias, praticamente, quase todos os dias, eu deixo lá uma mensagem motivacional ou inspiração para ajudar as pessoas. Partilho lá dicas e estratégias para mudar a sua vida pessoal e profissional e financeiro. É gratuito no meu Instagram, podem ir lá ver e aceder. Depois, em termos de dicas de livros, para empreendedores, querias tu? Ok. Vários. Pense e Fique Rico, já falamos. Todo empreendedor deve ler um livro sobre comunicação. As pessoas têm que aprender a comunicar. Há vários, eu não vou recomendar aqui nenhum em particular, mas as pessoas têm que aprender a comunicar porque a comunicação é a base. É a base de qualquer empreendedor. E há um outro livro que eu recomendo-vos a todos que tem a ver com finanças pessoais. Chama-se O Homem Mais Rico da Babilónia. Okay? É um livro que eu recomendo a gente a perceber sobre finanças pessoais, perceber como é que nós devemos trabalhar o dinheiro que entra. Como estava a dizer, nós recebemos, no final do mês arrebentamos tudo. Não. Saber como é que tu fazes isso. O Homem Mais Rico da Babilónia. E, naturalmente, se queres aprender a vender mais, O Poder da Venda, que é o livro que eu fiz. E esse livro tem a versão digital também, ou seja, as pessoas podem ter download do PDF e poderem ter acesso a esse livro. Saber vender é importantíssimo, saber comunicar. Eu tenho 3 filhas e a única coisa que eu vou fazer com que as minhas filhas todas dominem são essas 2 coisas. O poder de vender, o poder de bem comunicar. Se elas souberem isso, eu não quero saber se vão para a universidade ou se não vão, saberem comunicar bem, saberem vender bem, o mundo é delas. Futuro garantido. Sempre. Saber vender e saber comunicar, contar história, acabou. O que é que mais queres? Daí vendes o que tu quiseres. E essa é a minha preocupação com as minhas filhas, só isso. Bom, mano, te agradeço por estar ali conosco para partilhar a trajetória e dicas de venda, sugestões de livro. Retiro mesmo. Te espero também ter mais um podcast. Se eu estou na bem para Cabo Verde ou se não vai para lá, não é? Claro, muito obrigado. Obrigado por me terem recebido aqui e continuem a seguir aqui o Podflá porque vocês estão de parabéns, estão a fazer um trabalho excelente. Continuem e gratidão imensa por me poderem receber aqui
E estarei de volta sempre que vocês precisarem, sempre que quiseres, sempre que me quiseres convidar. Todo o prazer em termos uma conversa. Tranquilo. Deixa-lhe com frase de motivacional que Ok. eu uso. Ok. Eu ainda hoje disse isso lá na universidade. Eu acredito que tu podes ser tudo aquilo que tu quiseres na vida, desde que estejas disposto a pagar o preço. E mais, o sucesso é garantido a todas as pessoas que entram em ação sem desculpas, sem vitimização e que percebem o poder da consistência. Toda a gente que consegue ser consistente naquilo que faz, por muito pouco que faça, que seja, vamos pegar no exemplo da leitura, é preferível a pessoa ler 10 minutos todos os dias do que não ler. Entendes? É preferível tu ler 5 minutos todos os dias do que não leres. Então, se queres ser bom, 5 minutos todos os dias, ao fim de um ano, talvez lês um livro ou 2, que é mais do que tu nunca tinhas lido no ano passado, por exemplo. Então entendam que o poder da consistência é isso, é coisas pequenas, mas repetidas todos os dias. 5 minutos, 20 minutos, 30 minutos, o que for. Consistência, antes de seres bom em alguma coisa, ser consistente. Porque se fores consistente, naturalmente vais ser bom. Porque a prática torna-te uma pessoa mais experiente. E a experiência traz confiança. E quando nós temos confiança, o sucesso é garantido. Mais um verso.